A Fórmula 1 tem um problema imenso para resolver já nas próximas semanas. Um pepino, um abacaxi para descascar. Seu nome? O calendário da próxima e da atual temporada. Não sabemos onde começa 2027, não sabemos nem onde acaba 2026. Já tivemos 2 corridas suspensas, o Grande Prêmio do Bahrein foi parar na Malásia, perdemos a Arábia Saudita, não se sabe o que será de Baku, do Catar e de Abu Dhabi. Pela primeira vez em anos, a Fórmula 1 começou o ano sem saber onde ia terminar, porque até em 2020, durante a pandemia, quando a temporada começou, dali pra frente, em junho, eles já sabiam onde isso ia acabar, mas não é o caso em 2026, quem dirá em 2027. E é disso, desta encrenca que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá. Mas antes, este vídeo é patrocinado pelo Surfshark, o melhor serviço de VPN, sua segurança de dados para navegar. Rodrigo, do que você está falando? Então, VPN, em inglês, a gente sempre explica aqui, é a sigla para Virtual Private Network, sua rede privada, por onde sua informação trafega em segurança codificada, como se estivesse num túnel só para ela, a salvo de anzóis maliciosos da internet. Todo santo dia a gente vê informação, conhece alguém no trabalho, no metrô, no ônibus, por aí, que caiu em algum golpe. Teve sua senha vazada. E como você acha que eles descobrem estas coisas? Muitas vezes porque você preencheu um formulário, colocou sua senha, usou um Wi-Fi público aparentemente inofensivo, onde seus dados ficaram armazenados. E quando eles caem em mãos erradas, é um baita de um chabu. Por isso, usando o Surfshark, você tem sua informação trafegando de forma encriptada, codificada, em segurança. Ah, mas eu uso a aba anônima. Não interessa. Usa a aba anônima uma semana para você ver se não começa a receber propaganda direcionada. Por quê? Porque eles sabem quem você é. É anônimo, mas não é anônimo, entendeu? Mas as vantagens não param por aí, porque também é possível com o Surfshark assistir aquela série que está num catálogo de outro país, seu primo que mora fora avisou, você pode utilizar também esta ferramenta e ver se aquela passagem aérea, se aquele hotel estão mais baratos em outra localidade. Tudo isso te ajuda. E se você aderir ao Surfshark usando o meu cupom, você tem acesso a uma promoção exclusiva. QR Code na tela, fixo no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, te levam direto já com o meu cupom acionado. É importante para você, eu sou um exemplo, viajo e tenho que continuar administrando o canal de onde eu estou. Às vezes tem que aprovar um vídeo, às vezes tem que publicar alguma coisa, às vezes tem que baixar um arquivo e nem sempre a internet do lugar ajuda. Então você precisa pegar um Wi-Fi de um restaurante, de um café, só que tem a questão da segurança. Mas com Surfshark eu tô tranquilo. Funciona em todos os dispositivos, funciona no meu notebook, no meu desktop, no celular, funciona até no tablet e no videogame. Então não há obstáculo, excelente motivo para você utilizar e passar a navegar aí em segurança. Acabando aqui, corre lá, garanta o seu, tô te pondo na cara do gol. Fechado? É isso e seguimos. Normalmente quando a Fórmula 1 anuncia o calendário de uma temporada, e para você ter como referência, isso aconteceu para esse ano em junho do ano passado, tudo já está decidido, as datas estão confirmadas, as sequências de pistas para o pessoal, para a logística das equipes, para os patrocinadores, para a venda de ingresso, para tudo se resolver antecipadamente. E a Fórmula 1 se orgulha de seguir arrisca as datas programadas. Esse ano talvez não seja mais assim. Aliás, já não é mais assim. Há muitas peças envolvidas, a começar pelo frete, que não é apenas aéreo. Inclusive, preciso regravar o vídeo da logística da Fórmula 1. Tem itens que vão de avião, os mais críticos, mas vários kits separados vão devagarzinho de navio, com peças substituíveis, aquelas que montam os boxes, os lounges e blá blá. São 5 ou 6 kits que vão fazendo trajetos aí e chegando antes, porque de navio também demora bem mais. E o ano começou com uma bagunça que causou disrupção, como gostam de dizer os moderninhos, bagunçou o coreto deste calendário. No dia 28 de fevereiro de 2026, ataques aéreos conjuntos dos Estados Unidos e de Israel direcionados ao Irã, que desencadearam, entre outras coisas, a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei, deram início também ao confronto, que era originalmente nos planos
de quem decidiu por ele para durar no máximo 30 dias. Ao tempo da gravação desse vídeo, estamos, portanto, completando, não me deixa aqui mentir o calendário, 150. Durante semanas, a gente viu mísseis para um lado, drones para o outro e a capacidade de resistir aos bombardeios do Irã, surpreendendo estrategistas do lado do Ocidente e eles, inclusive, conseguindo infligir dano em bases aéreas norte-americanas muito próximas dos circuitos do Bahrein e da Arábia Saudita. O campeonato não tinha, portanto, nem começado e a pré-temporada da Fórmula 1 tinha acabado de acontecer exatamente no Bahrein entre os dias 11 e 13 e 18 e 20 de fevereiro. Portanto, 8 dias depois, o pau comeu. Aliás, tem carga da Fórmula 1 presa até hoje no Bahrein. Com isso, a quarta e a quinta etapa deste calendário já começaram o ano ameaçadas e, como a gente sabe, não aconteceram. No mês de abril, teve 5 semanas, 4 finais de semana consecutivos, sem corridas. Depois das 3 iniciais, Austrália, China, Japão, pulando direto para Miami. FIA e Fórmula 1 seguiram monitorando a situação com lupa à espera de uma solução rápida, que a gente sabe, não veio. Segundo estimativas da imprensa britânica, o cancelamento, ou vamos dizer, a não realização dessas 2 corridas em abril gerou prejuízos para a Fórmula 1 da ordem de 100 milhões de libras. Computando aí o que eles deixaram de arrecadar, as multas que tiveram que pagar, porque tinha ingresso sendo vendido, o patrocinador já tinha depositado valores, etc. E também gastos adicionais com logística, com carga das equipes que teve que ser redirecionada, ainda mais levando em consideração, como eu falei para você, que tem um kit importante de peças das 11 preso até hoje no Bahrein, e coisas da Pirelli também. Isso sem contar também o impacto generalizado nas próprias equipes que já tinham comprado passagens, reservado hotéis e blá 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 para o seu pessoal que viaja para as corridas que não existiram. Na ocasião, o presidente da FIA, Ben Sulayem, disse quase em tom de velório: Bahrein e a Arábia Saudita são incrivelmente importantes para o ecossistema da nossa temporada de corridas e espero retornar aos dois assim que as circunstâncias permitirem. Na época não havia qualquer previsão, corta para agora, também não há, e a coisa segue assim em frente. Com o passar dos meses, todo mundo sempre colocando a mão na cabeça e pensando, não é possível que isso vai perdurar por tanto tempo, mentes mais razoáveis vão entrar em campo e colocar a situação em pratos limpos, mas o fato é que o confronto segue. Ainda agora, depois de ultimatos, que uma civilização vai deixar de existir nessa noite, e penultimatos, quer dizer, não foi bem assim, não era o que eu disse, blá blá blá, o pau segue comendo, mísseis e drones seguem voando de lado a lado, e a Fórmula 1 seguiu realizando o campeonato e tentando equacionar a solução que era mais lá pra frente. Só que mais lá pra frente está chegando. Uma das possibilidades era jogar as etapas que não aconteceram lá pra frente. Como eu falei, em intervalos. Um deles, entre os finais de semana do Grande Prêmio do Azerbaijão e de Singapura, tem um final de semana livre, e o outro jogando o final de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi um para frente e realizando então uma corrida no meio do Catar e Abu Dhabi. Só que isso era o plano para manter as 2 corridas que seriam só adiadas e carregar então 24 no calendário. Agora, a preocupação é não só perder aquelas 2, como possivelmente perder 3 no final do ano e não saber onde vai começar o campeonato do ano que vem. A corda foi esticando, o tempo foi passando, muita especulação sobre vai voltar o Grande Prêmio do Bahrein, vai acontecer nesse final de semana aí entre Baku e Singapura. Mas aí, voltou. Mas não voltou. Voltou em outro lugar. Você deve estar sabendo. Agora há pouco, no final de semana do Grande Prêmio da Hungria, foi confirmado que o Grande Prêmio do Bahrein será realizado não no deserto de Sakir, e sim no clima bem mais tropical, digamos assim, da Malásia. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Exatamente, o Grande Prêmio do Bahrein vai acontecer, só que em outro país. Isso não é exatamente inédito para a Fórmula 1. Durante décadas a gente viu a corrida de San Marino sendo realizada fora de San Marino, que é um micropaís dentro da Itália. Em Imola, fica uns 80 quilômetros de lá. Outras vezes vimos o Grande Prêmio de Luxemburgo, outro micropaís europeu, ser realizado na Alemanha, em Nürburgring.
Exemplos não faltam, mas de toda forma a questão foi mais aí de conveniência. Alguém disposto a voltar para a Fórmula 1, mas sem ter que pagar por isso, a Malásia. Alguém querendo pagar para continuar no calendário e não fazendo questão de ser no seu autódromo, até porque também nem poderia exigir isso, o Bahrein. E assim a Fórmula 1 deu um jeito de recuperar uma das duas corridas perdidas. A escolha por Sepang não foi aquela coisa de para que lado sopra o vento, e sim por razões logísticas. Entre Baku e Singapura, faz sentido equacionar a carga a caminho da Malásia, porque uma e outra são próximas. No caso, eu estou falando Malásia e Singapura. Com isso, mantido o cenário atual, o calendário de 2026 voltaria a ter 23 provas. Mas você sabe, nem tudo é tão simples. Aliás, simples nesse vídeo de hoje, nada é. Se o Grande Prêmio do Bahrein está resolvido, nós não podemos afirmar a mesma coisa, especialmente de Catar e Abu Dhabi. Eu tenho deixado um asterisco aqui também sobre o Azerbaijão, Baku, porque o Azerbaijão, é só olhar no mapa, faz fronteira com o Irã. Então, ainda que o eixo dos combates não passe pela região do Mar Cáspio, onde está a capital Azeri de Azerbaijão, ainda assim, não sei se seguradoras, empresas envolvidas, patrocinadores, etc e tal, vão querer realizar uma corrida num país limítrofe com outro que está em guerra. E antes de sair por aí chamando todo mundo de fresco e de Nutella, veja bem, estamos falando de multinacionais, contratos gigantescos, bilhões de dólares envolvidos. Vai você falar pro teu chefe, não, é tranquilo, tá tendo guerra, mas é pro outro lado. As 3 últimas etapas deste ano formam a chamada Triple Header, ou seja, 3 finais de semana seguidos. Las Vegas, Losail, Abu Dhabi. E perguntado sobre isso no final de semana do Grande Prêmio da Hungria, Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, foi direto, dizendo que eles vão esperar até meados de setembro, ou seja, esticar bem mais ainda a corda para ver o que fazer, rezando pelo fim de uma guerra que você não sabe, né? Olha na mão de quem estão as decisões. Cito aqui as aspas dele. Para nós, hoje, as corridas de Catar e Abu Dhabi estão confirmadas e, aliás, já estão com ingressos esgotados, disse o chefão. Ainda assim, o próprio Domenicali deixou a porta aberta para planos B, planos de contingência que passariam pela realização de corridas na Europa, também por imposição logística, porque várias equipes já estão preparando para mandar sua carga de volta para as bases, porque será o fim do ano. E então faz sentido aproveitar esse frete e já entregar aí suas encomendas em algum circuito da Europa. Aí começa uma grande questão, que tem prós e contras. O contra é que no começo de dezembro, na Europa, faz frio, bastante frio. É só você pensar em qualquer filme de Natal, não precisa ser europeu, basta ser no hemisfério norte para lembrar. Natal, fim de ano, dezembro, hemisfério norte, neve. Imola, na Itália, e Portimão, em Portugal, surgem como possíveis alternativas, com a pista portuguesa enfrentando um problema, porque ela volta para o calendário em definitivo, como diria Galvão Bueno, porque nessa vida a gente sabe, nada é definitivo, mas tem um contrato aí por começar com a Fórmula 1, inicialmente para realizar corridas por lá em 2027 e 2028. Mas Portimão gostaria de utilizar o intertemporadas entre dezembro e março para fazer reformas no circuito. Assim, os organizadores portugueses têm um dilema: assegurar uma corrida a mais no circuito para tentar agradar a Fórmula 1, correndo o risco de não fazer as reformas pedidas pela Fórmula 1 e por eles prometidas à Fórmula 1, correndo assim o risco de desagradá-los para o futuro. Complexo. A outra possibilidade, Imola tem laços afetivos com o próprio Domenicali, com a Ferrari e com alguém que pode se sagrar campeão no final deste ano: Kimi Antonelli, que nasceu em Bolonha. Bolonha e Imola são tipo, São Paulo, São Roque, Rio e Niterói, BH e Contagem. São próximas, muito próximas. Ele, Domenicali, disse: Imola não seria um problema porque as médias de temperatura por lá, a essa altura, começo de dezembro, são parecidas, por exemplo, com o que a Fórmula 1 enfrentará em Las Vegas, onde faz tradicionalmente bastante frio quando a categoria passa por lá. Uma alternativa que foi pensada foi fazer uma dobradinha, Las Vegas no final de semana e Las Vegas de novo no outro, mas aí isso esbarra em temas comerciais, com o risco de desvalorizar uma corrida
que a Liberty vem fazendo tanta força para empinar. Isso também foi colocado rapidamente de lado por um problema. A data disponível cairia no final de semana de Ação de Graças, em que nada mais acontece nos Estados Unidos a não ser encher a pança neste feriado que para eles é muito importante e jogos da NFL. E o próprio Domenicali disse: não queremos estragar uma joia que está crescendo, desvalorizando o que estamos construindo por lá. Mas aí tudo bem, que é uma expressão do português brasileiro que eu amo para iniciar a parte da história em que a treta de fato vai escalar. Se 2026 já é incerto, quem dirá 2027? Porque a Fórmula 1 planejava começar a temporada justamente no Oriente Médio. Bahrein abriria, Jeddah na Arábia Saudita seria a segunda. E calma, que antes da temporada tem a pré-temporada, que seria realizada no Bahrein, para onde a carga iria antes, portanto, aproveitando esta perna logística. De acordo com o contrato que está em vigor no momento, o Grande Prêmio do Bahrein deveria acontecer no final de semana de 14 de março de 2027. Deveria. Seguido uma semana depois da Arábia Saudita, no dia 21. Deveria. Além disso, 3 dias de testes prévios, começo do ano, carro novo e blá blá blá, deveriam acontecer entre os dias 25 e 27 de fevereiro. Só que diante deste cenário de incerteza, a própria Fórmula 1 já está alterando seu calendário de anúncio do calendário, porque normalmente em junho isso já foi anunciado, e nós estamos em agosto e até agora nada. E eu estou sentindo na pele esta mudança porque a Conja é a primeira a me perguntar: e aí, quando a gente vai sair de férias no ano que vem? Porque ela precisa marcar as férias dela, e ela sabe que a gente só viaja quando não tem Fórmula 1. Assim, a categoria já avisou que vai anunciar seu calendário para o ano que vem um pouco mais tarde, no outono. Nós estamos agora no verão europeu. Domenicali diz que o plano original é seguir com o calendário planejado, mas que já há planos B, C e possivelmente D, igual a Ferrari, afinal de contas ele trabalhou lá, caso a situação no Oriente Médio siga sem solução em datas que se aproximem do final do ano. Porque o final do ano, segundo o chefão, é o gatilho para que eles façam as mudanças. Reforçando sempre que a meta é ter 24 corridas em 2027. Caso o Bahrein e a Arábia Saudita não possam de fato receber as corridas de abertura e, portanto, não poderiam sediar também os testes antes do começo do ano, muito provavelmente as coisas iriam para Barcelona. Já para a corrida de abertura, a Fórmula 1 muito dificilmente aguardaria a etapa da Austrália, que seria a terceira, programada só para abril, e a Fórmula 1 não ia querer ficar março inteiro sem corrida. A repetição, assim, da solução de 2026, Malásia, pode e desponta no momento como líder de plano B, já que, tendo acontecido nesse ano sem maiores problemas, poderia acontecer de novo no ano que vem, numa data que eles costumavam receber a Fórmula 1 alguns anos atrás. Não sei se você se lembra, não na última fase ali de 2017 para antes, mas ali em meados dos anos 2000, Sepang, se eu não me engano, era a segunda ou terceira corrida do ano. O tempo, entretanto, é curto e está passando depressa. E a fornecedora de pneus da Fórmula 1, a Pirelli, já mandou avisar. Ela precisa de 7 semanas de antecedência para despachar a carga e fazer seus pneus chegarem no destino. Na prática, significa que a Fórmula 1 tem até ali a primeira semana de janeiro para decidir onde acontece a primeira corrida e muito provavelmente também onde será a pré-temporada. O calendário provisório da Fórmula 1, vou pedir para o editor colocar para vocês uma tabelinha na tela, é esse. Começando entre 25 e 27 de fevereiro com a pré-temporada no Bahrein e a corrida de abertura por lá também no final de semana do dia 14 de março. Emendando na semana seguinte, dia 21 de março, com Jeddah, na Arábia Saudita. Este calendário terá a chegada de 2 pistas conhecidas nossas, mas que estavam de fora. A já mencionada Portimão e uma muito festejada, Istanbul Park. A pista turca que estreou na Fórmula 1 em 2005 e era amada pelos pilotos, e eu vou adorar andar com ela no simulador para mostrar para vocês. Essas duas entram no lugar de 2 que estão deixando o calendário. Zandvoort, na Holanda, e o começo de um revezamento entre Barcelona e Spa-Francorchamps. Quando tem uma, tem a outra. Quando tem a outra, não tem a uma. O que essa confusão toda deixa claro é que o calendário da Fórmula 1 a essa altura não depende só de logística, patrocinadores
e a conveniência de realizar corridas onde o clima favorece. Já parou para pensar por que o campeonato da Fórmula 1 normalmente acontece entre março e novembro? Pois é, porque ele prioriza o verão europeu. E a temporada europeia acontece desde que o mundo é mundo, entre abril e o finalzinho de setembro, justamente porque é a época em que faz calor por lá. Mas isso é assunto para outro vídeo, prometo voltar aqui comentando de como era o calendário antigamente e como ele chegou até aqui, regravando com vocês um vídeo que eu fiz há um tempo atrás. Fechado? Qual você acha que é a solução perfeita? Não caberia aí uma rodada dupla em Interlagos? Eu acho que tem público para isso, hein? Escreva aqui embaixo, a caixa de comentários é de vocês. Não tem nenhum palpite sobre isso? Deixa um emojizinho, conte de onde nos assiste, manda um abraço para alguém. Qualquer coisa serve para o algoritmo seguir chutando para cima a bola do nosso engajamento e a distribuição do conteúdo. Não te peço isso para encher o saco, é porque é realmente muito importante para turbinar e fazer virar ponteiro aqui no nosso canal. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado e já sabe, deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa para mim, quebra essa para nós. Como você pode ver, a gente segue aqui produzindo conteúdo maciçamente enquanto a Fórmula 1 está na sua pausa de verão. Para você ter uma ideia, entreguei esses dados para o William, nosso diretor comercial, outro dia. Fiz uma planilha. Entre 1º de agosto e 31 de dezembro, a gente vai produzir ainda 118 vídeos inéditos. Fora os shorts e os cortes. Muita coisa, portanto, para você acompanhar e para não perder nada do que a gente faz por aqui. Como você viu, a gente faz bastante coisa. Temos os nossos canais de notificação, Instagram e WhatsApp. Você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um desses conteúdos. O link está lá embaixo na descrição. Mas isso não é tudo, porque temos muita coisa também nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Estão passando aqui os arrobas e os links estão lá embaixo na descrição. Vejo vocês por lá. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Valeu e aquele abraço.